Olá, vamos continuar essa sequência do trabalho do cientista espiritual André Luiz. Hoje, esses dias, eu estou falando sobre a mediunidade e corpo espiritual, que é no capítulo 17 do livro Evolução em Dois Mundos. É um livro psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, pelo espírito do André Luiz. Esse livro é da Federação Espírita Brasileira. Você pode adquirir, se você não tem, pode escrever e eles mandam para você, se não tiver na livraria da sua cidade. Mas o que eu está nesse capítulo, ele começa falando da áurea, a importância da áurea, do início da mediunidade. Eu estou dizendo numa visão de ciência do André Luiz. Tem outros cientistas outras pessoas que vão trabalhar isso. Eu estou dizendo porque eu estou indo na direção do André Luiz, que ele está chamando a atenção, a mediunidade inicial. E nessa lição agora, que é a lição 256, o André chama sono e desprendimento. O sono e desprendimento. O que é que o sono e desprendimento tem importância? Ele está dizendo, releva contudo, assinalar que iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, porque o pensamento contínuo vai ser muito importante, e você imagina a importância do pensamento contínuo no sono. No sono é muito importante, no sono, no desprendimento, nos sonhos, isso é muito importante, porque o animal também faz, tem sono, tem sonho, tem desprendimento, mas no homem ele já está contínuo. O do animal, o pensamento ainda é fragmentário, não é contínuo como é no homem. O sono adquire para ela uma importância que a consciência em processo evolutivo até então não conhecera. Então ele está falando da importância dessa mediunidade e a importância do sono para esse inicial da mediunidade. Usando instintivamente pelos elementos espiritual como recurso reparador do refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico carreou nova possibilidade de realização para quantos se consagram ao trabalho mais amplos de desejar e mentalizar. Porque durante o sono, o corpo vai se refazer do desgaste físico, do desgaste celular, mas esse espírito vai se desprender do corpo. Momentaneamente se desprende. E isso vai trazer uma série de importância para o problema da áurea e do entendimento da mediunidade. Porque você vê, você quando desprende, uma pessoa, eu já contei caso que o André conta, de uma senhora, que ela tinha um aspecto bonito, mas ela quando cai do sono, que desprende, ele vê o perispírito dela na forma parecendo uma bruxa. De feia, ele chamando a atenção é o estado dela. E outra pessoa que parece um corpinho mirrado, doentinho, e às vezes ele tem um perispírito já bonito, porque o espírito dele já tem um grau de evolução melhor. E então ele diz assim, ansiando libertar da fadiga física, após determinado cota do tempo no esforço da vigília diária, ficou durante o dia lá, e por isso mesmo, entrega ao relaxamento muscular, o homem operante indagador adormecia com a ideia fixada a serviço de sua predileção. Então o homem, ele adormecia, mas com a ideia fixa naquilo que ele já quer. Ele ficou com a ideia fixa, às vezes no trabalho, naquilo ele estava, e isso faz com que durante o sono vá ter uma série de discussões. Amadurecido pelo pensar e lançando a si substâncias de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco
tal como aprendera vagarosamente o desprendimento definitivo das operações da morte, desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, despachando-se do veículo de matéria mais densa, embora sustente-o ligado a ele por laço fluídico magnético, a se dilatarem levemente dos plexos com mais segurança da força robótica. Ele vai dizendo, ele vai se desprendendo dos plexos, que estava ligado aí no corpo, até no corpo, e ele no corpo etérico, e ele vai se desprendendo. E ele vai apresentar agora a sua aura melhor ainda para os espíritos que ele vai se corresponder durante o sono. Encetando o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário no auxílio das células fatigadas da atenção, isto desde a era remota, desde o início lá, em que o pensamento se articulou com fluência e continuidade, permanece a mente por intermédio do corpo espiritual, a maioria das vezes justaposta ao veículo físico, à guisa de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo a recuperação à pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmado em refletir ou imaginar de conformidade com os problemas de inquietações e iniciações de desejo. Ele está dizendo que esse espírito, durante o sono, ele se desprende, fica ali junto do corpo, ele parece como se fosse o cavalheiro que está o animal se refazendo. Ele tira a sela, o animal ali está descansando, está se alimentando, está bebendo água, está comendo a sua ração, e ele está preparando esse corpo para aquela viagem que ele vai fazer. Então, durante esse sono, esse dorme, acorda, faz com que o espírito se desprenda e vai treinando, porque quando ele está dormindo, o espírito dele tem uma tendência de entrar em contato com outros espíritos que ele até então não via quando estava no estado de vigília, que ele estava aqui, os órgãos do seu sentido domínio, os órgãos do sentido tem uma capacidade da terceira dimensão. Ele agora se desprende, ele vê, ele vai encontrando outros espíritos, ele está iniciando o processo que vai ser da mediunidade, mas na mediunidade influenciando para entender no corpo espiritual, porque ele vai precisar desse corpo espiritual estar bem preparado para fazer esse fenômeno. Então você veja, esse fenômeno de mediunidade inicia, é um trabalho lento, é muito organizado, até culminar na mediunidade de Jesus, que é a mediunidade mais perfeita que tem na Terra, é muitos milênios de aperfeiçoamento que está reservado ao homem. Então ele está chamando a atenção do início da mediunidade e chamando a atenção a importância do sono e do desprendimento para entendimento disso. E ele está trazendo informações que os homens de ciência ainda não estudam a mediunidade. E ele ainda não, quando estuda o sono, ele não estuda esse desprendimento espiritual. Mas isso acontece. Durante o sono, você fica, geralmente, o corpo etérico ligado com o corpo e o espírito se afasta. A proporção que ele vai evoluindo, ele faz isso com consciência, e com consciência trabalha esse fenômeno mediúnico com consciência. É um mundo imenso de informações que o André Luiz está trazendo em toda a sua obra e nesse capítulo especialmente, que estamos falando do corpo, da mediunidade e o corpo espiritual, que está nesse livro Evolução em Dois Mundos. Um abraço para você e vamos na sequência do André Luiz, o cientista espiritual.